A pessoa que você cuida começou a comer menos? Então esse vídeo é para você. Aquele prato que antes era terminado com facilidade agora volta quase inteiro para a cozinha? Ou talvez você esteja ouvindo frases como: não estou com fome, pode tirar. Hoje eu não quero jantar. E aí surge uma preocupação muito comum entre os familiares. Será que isso é normal da idade? Ou será que pode ser um sinal de que algo não está bem? Meu nome é Fernando Kaufmann, eu sou médico clínico e ajudei a cuidar dos meus avós até seus 94 anos. E essa é a Academia do Home Care, seu guia no cuidado domiciliar. Hoje vamos conversar sobre um dos assuntos que mais geram ansiedade nos familiares: a perda no apetite em idosos ou em pacientes com doenças crônicas. Primeiro, precisamos entender uma coisa importante. Envelhecimento pode sim alterar a relação da pessoa com a comida. Com o passar dos anos, o paladar muda. O olfato pode diminuir, a sensação de fome pode ficar menos intensa. Por isso, muitos idosos acabam comendo um pouco menos do que comiam quando tinham 40 ou 50 anos. Isso, isoladamente, não significa doença. Mas existe uma diferença muito grande entre comer um pouco menos e praticamente parar de se alimentar. O que costuma preocupar é quando existe uma mudança importante e relativamente rápida. Por exemplo, seu familiar sempre se alimentou bem e nas últimas semanas começou a recusar refeições. Ou ele perdeu interesse pela comida. Nesses casos, precisamos investigar, porque a perda de apetite muitas vezes é um sintoma, não é o problema principal. E uma das causas mais comuns são as infecções. Por exemplo, infecções urinárias, pneumonias, infecções de pele, entre outras. E muitas vezes o primeiro sinal nem é a febre. O primeiro sinal é justamente a falta de apetite. Outra causa bastante frequente é a desidratação. O idoso bebe pouca água, começa a ficar mais fraco, mais indisposto e passa a comer menos. Problemas dentários também são muito comuns. Por exemplo, dor para mastigar, ou próteses mal ajustadas, feridas na boca. Tudo isso pode transformar uma refeição em algo desagradável. E muitas vezes a família não percebe. E se esse vídeo faz sentido para você, já se inscreve no canal aqui e ative as notificações. Também precisamos lembrar dos medicamentos. Alguns medicamentos podem de fato alterar o paladar, ou podem causar náusea, ou de fato reduzir o apetite. Outro diagnóstico importante é a depressão. Quando falamos em depressão, muita gente pensa: é só tristeza. Mas no idoso, ela pode aparecer de forma completamente diferente. A pessoa perde o interesse pelas atividades, o interesse pelas conversas e também o interesse pela comida. Agora, existe uma situação que merece atenção especial: a perda de peso. Se o idoso está comendo menos e também está emagrecendo de forma perceptível, isso jamais deve ser ignorado. A perda de peso leva à perda de massa muscular. E nós já conversamos aqui no canal sobre a sarcopenia. Quanto menos músculo o idoso possui, maior o risco de quedas, maior o risco de dependência e maior a dificuldade para recuperar a saúde após uma doença. Por isso, quando o idoso começa a emagrecer sem uma explicação, vale a pena procurar uma avaliação médica para investigar. Agora eu quero falar sobre uma situação muito delicada e que gera muita culpa nas famílias: os pacientes muito idosos ou aqueles que estão em fases avançadas de doenças graves. Nessas situações, às vezes ocorre uma redução natural do apetite. O organismo passa a demandar menos energia e a pessoa simplesmente não sente mais vontade de comer. Isso pode acontecer em fases mais avançadas da vida. E nem sempre significa sofrimento para o paciente. Por isso, é importante avaliar cada caso individualmente. Nem toda redução do apetite é uma emergência, mas nem toda redução de apetite deve ser considerada normal. Então, vamos lá. Quais sinais merecem atenção? Perda de peso, fraqueza crescente, sonolência excessiva, confusão mental, dificuldade para engolir ou uma redução importante e repentina da alimentação. Se algum desses sinais estiver presente, procure orientação médica. E aqui eu gostaria que você guardasse uma mensagem: quando o idoso para de comer, o mais importante não é insistir no prato. O mais importante é entender o porquê ele está comendo menos. Porque muitas vezes a comida não é o problema. Ela é apenas o sinal de que alguma outra coisa não está indo bem. E quanto mais cedo identificamos a causa, mais chances temos de ajudar. Se você cuida de alguém e já passou por essa situação, escreve aqui nos comentários.